Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do Gigante Vasco. Primeiro vídeo dessa quinta-feira, dia 13 de fevereiro. Uma quinta, meu amigo torcedor, de muitas interrogações. Eu acho que se pudéssemos dar um grande título a esse Acorda Vascão, seria exatamente esse. Um ponto de interrogação para o torcedor vascaíno. O Vasco tentou Brian Rodrigues, não conseguiu. O Vasco tentou o Bruma, não conseguiu. O Vasco tentou o Tomás Coelho, não conseguiu. O Vasco também tentou o Joaquim Lavega, não conseguiu. E agora, por último, o Vasco tentou o Rony e também não conseguiu. A pergunta que eu faço a você, meu amigo torcedor vascaíno, nesse Acorda Vascão é: será que ficaremos até o final dessa janela de transferências vendo o Vasco tentar e não contratar? Ou será que veremos o Vasco da Gama conseguir concluir alguma negociação durante esse mês de fevereiro até o final da janela de transferências? É uma dúvida, é uma pergunta que precisa ser feita. É um questionamento super válido. E a gente vai falar exatamente aqui com vocês nesse Acorda Vascão sobre essa situação de mercado do Vasco da Gama, até porque o Vasco ontem não conseguiu concluir o negócio do Rony e já volta ao mercado à procura de reforços para o seu setor ofensivo. A gente vai trazer novidades importantes sobre um nome que o Vasco buscou do América Mineiro, o atacante Caio Jorge do Cruzeiro e uma informação sobre o Eric, nome que despertou o interesse do Vasco da Gama e ontem postou uma foto em um avião saindo do Japão. Será que a sua chegada será confirmada em breve pelo Vasco? A gente vai falar sobre isso, além dessas, muitas outras novidades, muitas outras informações nesse Acorda Vascão para você, torcedor vascaíno. Entretanto, rapidamente aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui, para você que não sabe, é o canal do Torcedor Vascaíno. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão saindo às 7 horas da manhã, o Fala Gigante pela parte da tarde e o Boa Noite Gigante pela parte da noite. Sempre muita informação, muita vascainidade aqui para você jamais deixar de acompanhar as notícias do nosso Cruz Maltino. Então, eu peço rapidamente, chega aqui até pertinho, tá? Se inscreva no canal, ajude aí o nosso crescimento. Tem muita gente que está chegando ao canal do Gigante Vasco e não está se inscrevendo, então conta aí especialmente com você nesse Acorda Vascão. E larga o dedo no joinha, fechou? Larga aí o dedo no like. Vambora então, vascaíno? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com vocês, esse Acorda Vascão, não falando sobre o mercado, por incrível que pareça. Eu quero falar com vocês nesse Acorda Vascão sobre algumas coisas que foram divulgadas ontem. A primeira, sobre a tabela, né, básica dos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro de 2025. O Vasco já tem definido qual adversário irá enfrentar rodada a rodada no Campeonato Brasileiro, ou quais adversários enfrentará, melhor dizendo. O Vasco estreará no Campeonato Brasileiro, simplesmente, meu amigo torcedor, contra o Santos de Neymar em São Januário. Um jogo que irá acontecer ou no dia 29 de março, num sábado, ou no dia 30 de março, num domingo, ou no dia 31 de março, numa segunda-feira. Entretanto, o adversário da estreia já está definido, né? O Santos de Neymar. O segundo jogo será contra o Corinthians em São Paulo. A terceira partida contra a equipe do Esporte Clube do Recife em São Januário, no Rio de Janeiro. A quarta partida contra o Ceará. E o Vasco fecha essa sequência dos 5 primeiros jogos contra a equipe do Flamengo no Rio de Janeiro, Maracanã, com o mando do nosso Cruz Maltino. Então, desses 5 jogos, o Vasco tem adversários até tranquilos. Um Sport em casa, um Ceará no Ceará, mas tem que pontuar nessa partida. Um Santos em casa. Jogos que dá para pontuar. É buscar aí já nesses primeiros joguinhos 6 a 9 pontos para começar tranquilo o Campeonato Brasileiro, tá? Porque esse Campeonato Brasileiro tá muito difícil, meu amigo. Não tem time bobo. Se o Vasco não se reforçar, vai dar ruim novamente. E se o Vasco estreia
contra a equipe do Santos. A última partida do Vasco da Gama do Campeonato Brasileiro será contra a equipe do Atlético Mineiro dentro de Minas Gerais, na Arena MRV. Será o último jogo do Vasco, a 38ª rodada. A gente espera que o Vasco não chegue nessa última rodada precisando de resultado, porque contar com uma vitória contra o Atlético Mineiro em Minas é tenso, é complexo. E se você quer saber mais detalhes aí, né, dessa tabela do Brasileiro, vá lá na nossa rede social, link vai estar aqui na descrição. Fechado? Rede social, canal do Gigante Vasco. E falando em tabela, temos aí agora a tabela do Campeonato Carioca atualizada de vez para você, né? Ontem Flamengo e Botafogo se enfrentaram em um jogo atrasado da 7ª rodada do Campeonato Carioca, e agora com isso todas as equipes têm 9 partidas. Para todas as equipes restam 2 jogos, tem 6 pontos em disputa. O Vasco tá aí dentro da zona de classificação, né, do Campeonato Carioca para as semifinais do Campeonato Estadual, ao lado de Volta Redonda e Sampaio Corrêa, e do Flamengo, que é o atual líder, né, do Campeonato Carioca, conquistando na liderança o título da Taça Guanabara. O Vasco no sábado enfrenta o mesmo Flamengo, que é o atual líder do Campeonato Brasileiro, tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos, está muito bem. Flamengo, o que normalmente iria acontecer após colocar o time principal, deslanchou, e é para mim uma preocupação enfrentar o Flamengo. Eu sei que eu não deveria estar falando isso a vocês, mas eu sou muito sincero, eu sou torcedor. Tá difícil o Vascaíno conseguir chegar com confiança para enfrentar os caras, o que é de fato muito triste. Mas o Vasco precisa dessa vitória, porque uma derrota para o Flamengo e dependendo de alguns resultados, o Vasco poderá terminar aí essa próxima rodada, que é a 10ª do Campeonato Carioca, até mesmo na 8ª colocação, tá? 8ª colocação. Ou, aliás, olhando o saldo de gols aqui, o Fluminense tem 8ª colocação, porque o Fluminense não vai conseguir ultrapassar o Vasco. A menos que o Vasco leve uma goleada e o Fluminense vença pelo placar de 1-0, 2-0, aí o Fluminense ultrapassa pelo número de saldo de gols. O que eu não duvido também muito diante do atual cenário do Vasco da Gama. Então, sim, matematicamente, o Vasco perdendo para a equipe do Flamengo, o Vasco poderá terminar essa rodada até mesmo na 9ª colocação do Campeonato Carioca, situação tensa. Então, temos uma boa coisa a trazer para esse próximo sábado. O Flamengo perde uma peça muito importante, o meio-campo Gerson. O volante acabou levando um cartão vermelho em uma confusão que aconteceu após o apito final no Maracanã. E exatamente por conta disso, tá, meu amigo torcedor, ele está de fora da partida desse próximo sábado, às 9h45 no Maracanã, no Clássico 2 milhões. Show? Vamos virar a chave então? Vamos embora trazer agora informações a você sobre o mercado da bola do nosso Cruz Maltino? Vamos embora então, Vascaíno. Bom, Vascaíno, eu venho aqui rapidamente nesse Acorda Vascão pedir um favorzaço aí pra você, exatamente você. É o seguinte, para tudo que você tá fazendo agora, e larga o dedo aí no joinha, larga o dedo aí no like. O nosso canal tá apresentando um probleminha de divulgação de vídeo. O que acontece? Nós temos quase 150 mil inscritos. E o nosso vídeo não tá chegando a essas pessoas porque o YouTube não está divulgando. Então eu, Lucas, e eu do canal do Gigante Vasco conto com você, tá? Só deixa o like, porque o seu like vai ajudar na divulgação do vídeo. E normalmente os nossos vídeos automaticamente voltará a ser divulgado para outras pessoas, ou para os nossos inscritos. Além disso, você também que é novo aqui, se inscreva e ajude o nosso crescimento, que a gente não vê a hora de chegar a esses 150 mil. Fechou? Agora fica com o vídeo aí que tá cheio de informação. Valeu, Vascaíno! Fui! Bom, meu amigo torcedor vascaíno, conto com você, tá? Conto aí com a sua ajuda. Vambora, então, continuar aqui esse Acorda Vascão e falar com vocês um pouquinho sobre o mercado da bola, né? Até porque temos muitas informações a trazer a vocês nessa manhã de quinta-feira. A primeira sobre a frustração chamada Rony, né? O Rony Rusco, como foi apelidado por parte da torcida palmeirense, definitivamente, tá? Teve na mesa uma proposta boa do Vasco, uma proposta, podemos dizer, milionária, com salário de R$1,5 milhão por mês, luvas de R$15 milhões diluídas durante os 4 anos de contrato oferecido, e, além disso, um pagamento ao Palmeiras pela contratação do atacante de R$36 milhões. Entretanto, assim como foi com o Bruma, com o Brian Rodrigues, com o Tomás Coelho, foi com o Rony. O Vasco chegou atrasado no negócio. E, meu amigo, o mundo do futebol é cruel. O mercado do futebol é cruel.
Se você não tem competência para realizar uma negociação, você fica para trás. Essa é a realidade, tá? E foi a realidade com todos esses outros nomes e também com o Rony. O Vasco chegou tarde. O Vasco foi incompetente. Eu não estou atacando o CPF, perdão. Eu estou falando a realidade. Se o Vasco tivesse sido competente, o Vasco teria conseguido contratar o Bruma, o Brian, o Rony. Entretanto, por conta de uma palavra, algo que às vezes falta no futebol, mas às vezes tem também, o Palmeiras, mesmo diante de uma troca do Rony, de olhar para a proposta do Vasco da Gama, pode ter aceitado a proposta do Atlético e dizer que fecharia com o Vasco e não com o Galo, mas por conta da palavra dada ao Palmeiras na noite de terça-feira, o Palmeiras, meu amigo torcedor, deu a palavra ao Galo. E diante dessa palavra, mesmo com o desejo do Rony em fechar com o Vasco da Gama por conta da proposta do Vasco ter sido financeiramente melhor, o Palmeiras, ontem mesmo, virou para o empresário do jogador e falou: olha só, eu não fecho com nenhum outro clube que senão o Galo. E se não for para fechar com o Galo, você vai ficar aqui até o final do seu contrato, que é o final de 2026. A gente trouxe as palavras da presidente Leila Pereira falando exatamente sobre isso, sobre a ética do Palmeiras nas negociações. Algo definitivamente muito interessante, infelizmente prejudicial ao Vasco, mas interessante. Então, com isso, o Atlético Mineiro fechou com o Rony ontem. O Rony se apresenta em BH exatamente hoje, um contrato de 3 anos. Entretanto, no último ano do seu contrato, 2027, se ele disputar 60% das partidas, o seu contrato será renovado automaticamente. Realizará exames médicos hoje, dando tudo certo, vai assinar esse contrato e o Palmeiras receberá 36 milhões de reais do Atlético de forma parcelada. O Vasco chegou atrasado. E agora, meu amigo vascaíno, o Vasco terá que ter criatividade. Criatividade para buscar um outro nome no mercado. Criatividade para reforçar o seu elenco. E é isso que o Vasco, pelo menos, tem tentado, tá? Ontem, a gente teve algumas informações. O nosso grande amigo Rodrigo Silvério trouxe uma informação bem interessante. Interessante com relação à apuração, entretanto, na minha opinião, não interessante com relação ao nome. A informação é que o Vasco tem interesse e ontem, de acordo com o próprio Rodrigo, chegou a avançar nas negociações pela contratação do atacante Fabinho, jogador que hoje pertence ao América Mineiro, um atleta aí que tem exatamente 25 anos de idade, 1,81 m de altura. Ele pode atuar tanto pelo lado direito do campo, quanto também como um central, como um fixo, né, um centroavante. Ele iniciou a sua carreira na base de São Paulo, era um dos grandes nomes, né, da base de São Paulo, um jogador muito promissor. Chegou a fazer alguns jogos, não deu certo por lá. Se transferiu para o Atlético Paranaense. Do Atlético foi emprestado em uma temporada para a Chapecoense, na outra para o Vitória, na outra para o Mirassol, em uma outra para o CRB. Então foi apenas na temporada de 2023, no Criciúma, também emprestado pelo Atlético Paranaense, que ele conseguiu se encontrar um pouco na sua carreira, tendo seu melhor ano com 11 gols marcados e 2 assistências, tendo aí apenas 22 anos de idade, tá? No ano passado ele foi transferido do Criciúma para o América Mineiro e teve números interessantes também na disputa da Série B do Brasileirão. Foram 9 gols marcados e 4 assistências. E começa a temporada também muito bem. Ele tem 6 jogos, 2 gols e 2 assistências, marcando um gol agora, na partida desse último dia 5 de fevereiro contra a equipe do Cruzeiro. O empate pelo placar de 1-1. Esse nome, de acordo com informações, está na mira do Vasco. O Gigante da Colina realizou consultas. As tratativas entre Vasco e América Mineiro estão em andamento. Além do Vasco, outros clubes também demonstraram interesse na contratação do jogador. Um ponta, posição hoje muito carente dentro do elenco do Vasco da Gama. E o Vasco, nesse desespero, está hoje olhando mais para o mercado interno do que para o mercado externo. Informações é que o jogador recentemente ficou fora de uma partida. O América Mineiro enfrentou a equipe do Aimorés na última terça-feira e o jogador ficou de fora da partida. Muito se especulou a ausência por uma negociação. Entanto, a informação é que ele sofreu uma lesão, tá? Ele teve um incômodo de leve no joelho. O América Mineiro resolveu poupar o atleta. Sobre essa negociação, que a gente tem a trazer a vocês são as palavras dadas pelo diretor de futebol do América Mineiro, o Fred Cascardo, que foi questionado sobre essa situação e abriu o jogo de uma forma muito bem clara sobre o que acontece hoje entre, o Fabinho e o Vasco da Gama.
Informações, meu amigo torcedor vascaíno, é a seguinte, que nesse momento o América Mineiro não tem interesse em negociar o jogador, tá? Informações do Fred Cascardo é que o América não tem nenhuma intenção hoje de negociar o atleta. Entretanto, a Gante Cristão, mesmo confirmando, tá, uma sondagem do Vasco, o diretor de futebol do América Mineiro confirmou o interesse do Vasco, mas deixou muito bem claro que nas condições e valores apresentados pelo Cruz Maltino, não há um interesse nenhum em ceder o atacante Fabinho. Diante disso, o que se confirma é: o Vasco apresentou um valor muito baixo pela compra dos direitos econômicos do atacante hoje titular do América Mineiro. Então, assim, essa é a situação que a gente tem a trazer a vocês. Mais um nome, mais um ponto é que o Vasco se interessou no mercado. Entretanto, hoje, com essa dificuldade pela contratação, por ser um atleta importante para o América Mineiro e pelo Vasco, de uma forma inicial, ter colocado na mesa do Clube de Minas Gerais valores baixos para uma negociação. Continuando em território mineiro, falar sobre um nome que o Vasco da Gama vem tentando a negociação, tá? Informação que tivemos aí ontem à noite é de um acordo que o Vasco tenta junto ao Cruzeiro pela venda do João Vitor e a chegada de um atleta. A gente trouxe a vocês no Acorda Vascão de hoje informações sobre esse negócio, tá? Informações qual é? O Cruzeiro demonstrou interesse na compra dos direitos econômicos do zagueiro João Vitor, atleta que tem um vínculo contratual com o Vasco até a temporada de 2028, que no contrato dele o Vasco pagou, né, 6 milhões de euros. Entretanto, o contrato tinha gatilhos contratuais para aumentar o valor da compra em até 2 milhões de euros em permanências, caso o Vasco permanecesse na Série A. Permaneceu na temporada passada 24, 1 milhão de euros a mais. Se permanecer agora em 25, mais de 1 milhão de euros. E essa negociação ela girará no máximo até 8 milhões de euros. O Vasco, ele compra o João Vitor por 6. Entretanto, no momento da compra só pagou 500 mil euros. Então o Vasco ele já deve ao Benfica 5 milhões e meio de euros. Com a permanência na Série A do Brasileiro do ano passado, o gatilho aconteceu. Então, de 5 milhões de euros passou para 5 milhões e meio, passou para 6 milhões e meio de euros. Essa é a dívida hoje do Vasco com o Benfica. E foi exatamente esse o valor que o Cruzeiro colocou na mesa pela compra dos direitos econômicos do João Vitor. Porque o Cruzeiro ele não coloca em si um valor na mesa do Vasco, mas ele propõe o seguinte: eu pego para mim essa dívida que vocês têm com o Benfica, pago a dívida e trago o João Vitor para cá. Para o Vasco é interessante? Porque o Vasco não tem grana, teoricamente, para pagar ao Benfica 6 milhões e meio de euros. Entretanto, por que não é interessante? Ao mesmo tempo, né? Porque o Vasco não vai receber esse dinheiro e não vai conseguir trazer uma peça de reposição a tempo para a posição da zaga. E diante disso, o Vasco vem buscando o que pode fazer. Porque é até uma negociação que interessa para o nosso Cruz Maltino, principalmente pelo desejo hoje do João Vitor de deixar o Vasco. E a informação que a gente tem a trazer a vocês nesse momento é o seguinte: diante desse interesse do Cruzeiro no João Vitor, diante da proposta financeiramente ser vantajosa para o Vasco da Gama, e diante, é claro, hoje, do Vasco da Gama ter carências em determinados setores, o Vasco vem tentando costurar junto ao Cruzeiro uma negociação pelo atacante Caio Jorge, tá? Caio Jorge, que na minha opinião é um atacante interessantíssimo, atleta cria das categorias de base do Santos, que brilhou no Santos, e por brilhar no Santos ele foi vendido ao Juventus da Itália, um dos maiores clubes do futebol italiano. Ele não conseguiu desempenhar bem na Juventus e o Cruzeiro o comprou na temporada passada por 7 milhões e 200 mil euros. Trazendo para a nossa moeda hoje, rapidamente aqui, algo em torno de quase 50 milhões de reais. Não é titular do Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Gabriel Barbosa, então, diante disso, a expectativa é que o Caio Jorge perca cada vez mais espaço, né, no clube de Minas Gerais. É um jogador aí que atuou nessa temporada em apenas um jogo, para você ter noção, que foi contra o Betim, no último dia 25 de janeiro. O Cruzeiro tem dois atacantes, ele tem um atacante gringo, que eu não vou lembrar o nome, e tem o Gabriel Barbosa, né, nessa posição de 9. Então o Caio Jorge tende a perder ainda mais espaço. É um jogador, na minha opinião, muito interessante. Um atleta que na última temporada teve 7 gols e 2 assistências em 23 partidas, quando ainda estava se readaptando ao futebol brasileiro. E o Vasco tenta exatamente isso, de acordo com informações junto ao Cruzeiro. Uma troca. O Cruzeiro quer o João Vitor. O Cruzeiro está disposto a pagar ao Benfica esses 6 milhões e meio de euros, pegar para si a dívida. Ok. Quer levar? Pode levar.
mas o Vasco quer em troca o Caio Jorge, o que eu acho que seria um negócio muito interessante, tá? É claro, a gente ainda não sabe os moldes da negociação, seria empréstimo, em definitivo, ainda não foi revelado isso, mas as conversas seguem entre os dois clubes. O Vasco conseguindo a troca, né, do João Vitor pelo Caio Jorge, teria muito interesse de fato, né, nessa negociação ser concluída, e volto a repetir, eu acho interessantíssimo, cara, interessantíssimo. O João Vitor ia, o Cruzeiro pegar para ser essa dívida de 6,5 milhões de euros com o Benfica, o Vasco não precisar pagar mais ao Benfica 30 e poucos milhões de reais, e ainda tem em troca disso o Caio Jorge para a temporada de 2025. Concorda? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E só para fechar o vídeo, a gente lá na introdução, né, falou sobre o atacante Eric, lembra? Tá aí, ó, na imagem a vocês, o Eric Lima, jogador que chegou a ser sondado no Vasco nessa janela de transferências, colocou uma imagem em um avião com a seguinte frase: Great motivation, let's go, né? Ou seja, uma ótima motivação, uma boa motivação. Vamos lá dentro de um avião. O que será que vem por aí? Sim, estranho, tá? Jogador que tem negócio com o Vasco, uma posição carente no Vasco, um jogador que vinha tentando uma rescisão contratual com o clube japonês e do nada posta uma foto em um avião, falando que tá motivado, dizendo vambora, vamos lá. Será que o Eric desembarcará em terras cariocas? A gente vai ficar ligado, mas é no mínimo estranha essa movimentação, tá? Assim como há uma dúvida para você, há uma dúvida para mim, a gente, é claro, vai apurar e trazer tudo a vocês no Fala Gigante. Show? A gente fica por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, tá? Dessa quinta-feira. E já, meu amigo torcedor vascaíno, a gente tá aí de volta com o nosso Fala Gigante, trazendo ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui no nosso canal, saudações vascaína!